Assim que entregarem as crianças, corram e venham aqui para o auditório de novo. Deus abençoe. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Tudo bem? A paz do Senhor para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Isso. Amém. A ceia é maravilhosa. A gente não quer parar de tomar a ceia, né? De comungar, repartir aí alguma experiência. Eu quero compartilhar hoje uma parte da palavra de Deus, porque sempre é uma parte, e por regra ela é pequena, mas todo o efeito da palavra de Deus é grande dentro de nós. Ele pode ter um efeito de mudança definitiva, transformadora. A palavra sempre aumenta a nossa fé, ela é o combustível da nossa fé. Amém? Esse compromisso com a palavra, com a leitura, o tempo que nós separamos para vir aqui, adorar a Deus juntos, deixar tudo em casa, procurando esse encontro com Jesus, sempre será recompensado por Deus. Deus nunca vai deixar de tocar, de falar com você, quando você se dedica a Ele. Amém? Que o Senhor responda às suas mais profundas intercessões, em nome de Jesus Cristo. Então, o efeito da palavra sempre será eterno em nós. Assim que nós recebemos a palavra, oramos por ela, começamos a praticá-la, nós sempre seremos abençoados, curados, libertos, e Deus está aqui, isso é o mais importante. O tema dessa parte que eu vou compartilhar com vocês hoje é: não ameis o mundo. Queria que você repetisse: não ameis o mundo. Aí você repete também, porque continua, o tema é: não ameis o mundo. Pode repetir? Agora mais forte: amai a Deus. Mais forte: amai a Deus. Muito bem. Então, o que pode significar essa frase? É uma frase do apóstolo João, quando ele diz que não devemos amar o mundo. Está lá em 1 João 2, 15 a 16. 1 João 2, 15 a 16. Ele diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, na Bíblia, mundo, ele pode se referir, eu quero que você entenda isso, primeiro, à terra, ao universo físico. Em Hebreus 1, de 1 a 2, Hebreus 1, de 1 a 2, fala o seguinte, pode voltar em Hebreus 1, de 1 a 2, nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, está falando que Deus nos falou por Jesus nesses últimos dias, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Aí Deus está falando do planeta, claro, do cosmos, de todos os astros, né, da Via Láctea. Então, tem hora que o mundo está se referindo a esse planeta. Agora em João 13:1, na verdade é uma confirmação, diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. De novo, aqui mundo é planeta. Jesus falou: eu vou partir dessa para outra. Enquanto eu estive no mundo, eu amei os meus até o fim. Até o fim. Aqueles que estavam no mundo, eu os amei até o fim. Então existe essa confirmação. Em alguns outros momentos, quando a Bíblia fala do mundo, já não está falando do planeta, já fala do sistema humanista, esse sistema que não é cristocêntrico, que não coloca Deus no centro de todas as coisas, mas que coloca o homem, as vontades humanas. Às vezes, quando se fala do mundo na Bíblia, está falando desse sistema. Esse sistema mundanizado, secularizado, é o sistema que anda em desacordo com Deus, ele nega Deus, ele despreza a Bíblia Sagrada como palavra de Deus. Em 1 João 4, de 3 a 5, 1 João 4, de 3 a 5, você pode voltar lá no versículo 3, já diz o seguinte, 1 João 4, de 3 a 5. Isso, será que está certo?
E isso está aí. É porque ali eu estou olhando aqui o monitor, ali diz o seguinte: e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas o espírito do anticristo, ou desse monstro, desse sistema, que na verdade não é só um homem, ele vai estar encarnado em um homem, mas ele é um sistema, um corpo anti-Deus, a respeito do qual tendes ouvido que já havia de vir e agora está no mundo. Versículo 4: filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Versículo 5: eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Aí já não estamos falando mais do planeta, aí já está falando de uma humanidade que fica ouvindo o anti-Deus, o anticristo, o anti-Bíblia, o anti-fé. Então, essa expressão não ameis o mundo, é não amar esse sistema, essa ideologia, essa filosofia que sempre está negando a Deus. Por regra, ela é camuflada, ela é dissimulada, ela é disfarçada, ela nunca aparece diante de Deus, ela nunca aparece ser contra Deus, ser anticristo. Ela é revestida muitas vezes de caridade, de bondade, de inteligência, mas ela está te afastando de Deus, principalmente quando ela te leva a duvidar da Escritura Sagrada. Ela chega a levar você a duvidar em alguns momentos: será que Deus existe? Será que a fé realmente funciona? Então, nós temos essa situação de não amar o sistema. Quando a Bíblia diz que Deus ama o mundo, ou amou o mundo, aí já está se referindo aos seres humanos, porque Deus não pode amar nenhum sistema que é contra Ele. Deus vai destruir esse sistema, porque esse sistema que odeia a Deus quer destruir a ideia da existência, da intervenção divina em favor daqueles que nele acreditam. Ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas receba a vida eterna. Então, aí a Bíblia está falando que Deus amou o mundo. Esse mundo é a humanidade. Esse mundo não é sistema perverso, pervertido, malvado ante Deus, porque Deus não pode amar nenhuma ideologia, filosofia, sistema, partido que se levanta contra Ele. Deus não ama. Agora, Deus ama pessoas? Ama. Então, agora, como filhos de Deus, também devemos amar todas as pessoas da maneira correta, dentro de um amor correto. Por exemplo, Jesus disse: o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Deus nos manda amar as pessoas. Está lá em Mateus 22:39. Lá em Lucas 10, não precisa colocar, Lucas 10, de 30 até 37, você tem a parábola do semeador. Uma parábola fantástica. Nessa parábola, a Bíblia deixa claro que não podemos escolher a quem amar. Porque dois homens que aparentemente serviam a Deus, quando viram um ser humano caído, ferido, o desprezaram, passaram distante dele, não o socorreram. Aí veio um homem que aparentemente nem conhecia a Deus. Na verdade, esse homem conhecia a Deus. Esse homem se aproximou, curou, socorreu aquela pessoa. Quando nós somos então instruídos a não amar o mundo, a Bíblia está se referindo a esse sistema de valores corruptos. Satanás, se você não sabe, tem que saber, é o Deus deste mundo. O que significa isso? Ele controla, ele influencia, ele governa, ele manipula todo o sistema que é contra Deus. Satanás faz isso. O problema é que ele é invisível, nós não vemos, e ele manifesta controle, manipulação, ódio a Deus, quando ele está encarnado em pessoas, quando ele está manipulando as mentes de pessoas e jogando elas contra Deus, jogando elas contra a família, jogando elas contra as crianças, jogando elas contra a Bíblia, jogando elas contra a igreja, jogando elas contra tudo aquilo que é bom
que deve ser mantido, pelo qual devemos lutar. Então, Satanás tem seu próprio sistema de valores. Ele é totalmente contrário aos de Deus. 2 Coríntios 4, de 3 a 4, fala o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está oculto ou encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, já está falando de Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Que quem vê Jesus está vendo o próprio Deus. Então a Bíblia é clara, ele tem o seu sistema, ele trabalha esse sistema, a sua metodologia é cegar o entendimento, é tampar os olhos, e em cima de um território de incredulidade, Satanás está fazendo tudo para a luz do evangelho, para que a pessoa de Jesus Cristo não seja amada, não seja adorada pelos seres humanos. Então, em 1 João 2,16, ali o apóstolo João, ele trabalha detalhes sobre o sistema de Satanás. Ele fala sobre a concupiscência. Eu já li 1 João 2,16, concupiscência da carne. O que é isso? São os desejos e a cobiça da nossa natureza carnal. Tudo aquilo que nós desejamos e ansiamos, que vai contra a vontade de Deus. Nós temos que lutar contra essa concupiscência da carne. Ela sempre vai querer o que Deus não quer. Aí, João também fala sobre a concupiscência dos olhos. Em Provérbios, a Bíblia diz que os olhos são parecidos com o inferno, no seguinte sentido: os olhos nunca querem parar de ver, assim como o inferno nunca para de queimar. Então a Bíblia fala, o desejo, a cobiça dos olhos, essa obsessão de pôr os olhos, e a partir de pôr os olhos possuir, às vezes a qualquer custo. Então João vai detalhando o que seria então o sistema de Satanás. Ele quer alimentar nossa carne, ele quer criar todo tipo de sedução para que os nossos olhos fiquem presos. E ele fala o terceiro item, a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É o orgulho, é o prazer natural de viver essa vida sem Deus. Eu quero a vida, não me importa se Deus vai apoiar ou não. Eu quero viver, não importa se Deus está presente ou não. Eu amo a vida, independente de Deus me apoiar ou não. Devemos amar a vida que Deus quer que nós vivamos, sim, nos apaixonar pela vida dentro do propósito de Deus, mas a vida natural, muitas vezes ela nos aprisiona, fala, Deus estando presente ou não, é isso que eu quero, é assim que eu vou ser feliz, e a felicidade se torna um fim em si mesmo, não importa o preço que ela custa. Então, dentro dessas três concupiscências, da carne, dos olhos e da vida, todo tipo de pecado pode fluir. Por exemplo, esses três elementos podem produzir um pecado que é talvez o pior de todos os pecados: incredulidade, ateísmo, negação consciente, espontânea e voluntária da existência de Deus. É o pior dos pecados. Nega Deus com a boca cheia, se opõe, cria argumentos, desenvolve filosofias para dizer ele não existe, ele não é real. Você está perdendo seu tempo. Dentro desses três elementos, a sua pior produção é a incredulidade. A incredulidade hoje é conhecida como o crescimento desenfreado do ateísmo. A avareza, o desejo de possuir tudo que os olhos veem, corrupção, aceitação de suborno, de propina, o oportunismo de passar pessoas para trás porque eu quero, não importa se ele vai perder, eu quero ganhar. Idolatria, troca Deus por deuses falsos, a violência,
Se não vai pelo engano, vai pela violência, vai pela força. Me dá ou morre. Dependência química, a tendência de fugir da realidade, entrar nas drogas, fugir de responsabilidades, não querer enfrentar as dificuldades da vida, vãs filosofias, ideologias falsas, pessoas que passam a ser programados por esse sistema. As denúncias não param, principalmente dentro do sistema da educação, uma educação totalmente marxista, fruto dos ensinos de Karl Marx. Vou falar um pouquinho sobre isso. Gente programada, gente cristã programada, tentando pregar uma ditadura do proletariado, tentando pregar uma igualdade que é imposta pela força, que arranca de quem tem e dá para quem não tem, e os que não tinham não sabem administrar o que recebe. Mas essas pessoas não querem igualdade para si mesmas. Quando elas tomam o poder, se tornam os piores capitalistas. Preparam projetos de poder para nunca sair da condição de dominar sobre as classes inferiores. Esse sistema está aqui. Quando nós olhamos para as provas do Enem, nós vemos provas do Enem totalmente contaminadas pelo sistema do PT, pelo sistema comunista, pelo sistema socialista. Nós vemos no Enem propostas gays. Nós vemos no Enem questões ali que despertam jovens para descobrir a linguagem homossexual. O que está acontecendo, meu Deus do céu? Até quando? Até quando o MEC vai continuar tentando homossexualizar as nossas crianças e os nossos jovens? Isso é fruto de um comunismo? É, porque o comunismo odeia a família. O comunismo é pregador de uma sexualidade corrompida. Nós temos que abrir os nossos olhos. Quando nós admitimos novela, como as novelas da Globo, você não tem mais sossego. Está tudo homossexualizado. Adultério é prática proposta, é normal, é natural. Não dá mais. Nós não podemos deixar de enxergar Satanás. Satanás está aí, só que ele é travestido, camuflado, dissimulado. Mas não dá mais para não ouvir a sua voz. Não dá mais para não perceber as suas ideias, os seus pensamentos. E nós não podemos continuar sendo mundanizados. Nós temos que abrir os nossos olhos. Tem coisas que não podemos assistir. Não devemos assistir. Você tem que se negar, você tem que desligar, mudar o canal. Isso não dá mais. Eu tenho vergonha, é um asco, eu tenho nojo. Eu tenho que sentir náuseas diante de algumas programações, ir para o banheiro. Não dá mais para ouvir a Manuela Dávila. Não dá mais. Não dá mais para ser assim, oprimido pelo João Willis. Não dá mais. Pastor, as eleições acabaram, mas o diabo está aí. O diabo está aí, as filosofias estão aí, tem uma luta que não é política, é ideológica, mas o trabalho é político. O trabalho é político, abra seus olhos. Eu e você estamos sendo programados, manipulados há muitos anos. A partir do momento que eu comecei a estudar mais, eu comecei a pesquisar mais, eu falei, meu Deus, eu fui marximizado. O socialismo está impetrado na educação do Brasil há muitos anos. A maioria de nós corre a tendência de virar mendigos do Estado. O Estado está virando Deus. Mas o Espírito Santo tem ouvido as nossas orações. Você deve estar orando mais do que nunca. Você está? Eu estou. Já tem pelo menos 10 anos que nós estamos enxergando isso, nós estamos falando com a igreja, nós estamos tentando libertar pessoas dentro da igreja que estão dizendo, não, eu sou crente e eu sou um admirador de Karl Marx. Não,
Se você é um admirador de Karl Marx, se prepare que você vai ajudar ele a pagar a conta dos mais de 120 milhões que morreram nas suas propostas revolucionárias de guerra para possuir o poder a qualquer custo. Você vai ajudar a pagar a conta de Karl Marx, de Engels. Você vai ajudar. Se você é o admirador dele, você vai ajudar a pagar a conta. Você é corresponsável, você é conivente. Porque Karl Marx é antifamília, ele é anti-Deus. Ele é a favor da anarquia, ele não admite governo que é capaz de pôr limite nas coisas. Ele desestrutura todo o processo hierárquico, porque ele é promotor de um caos para poder assumir um governo que só privilegia minorias, e ele procura chamar todas as minorias, fazê-los refém, presenteá-los. Quando ele os presenteia, ele os cega, e aí ele faz o que ele quiser, ele detona, ele mata, mas como aqueles que receberam presentes, continuam adorando ele como Deus. A inveja é produzida por essas concupiscências. A imoralidade sexual, fornicação, adultério, perversão sexual, que é diferente de imoralidade sexual, orgulho, independência, autossuficiência, egoísmo, egocentrismo, mentira, blasfêmia, pessoas que começam a blasfemar o Espírito Santo, pessoas que passam a odiar a igreja. Uma ou outra pessoa, graças a Deus são muito poucos. Quando a igreja começa a falar mal de alguns sistemas, de alguns partidos, porque eles são anti-Deus, eles saem da igreja. Eles não saem do seu partido, eles saem da igreja. Aí eles são capazes de odiar a noiva do Cordeiro, mas não odeiam seu partido. Não dá para entender. Gente querendo sair da igreja, gente querendo abandonar a igreja, porque a igreja está denunciando as obras das trevas. Até quando nós vamos ficar ouvindo esse tipo de coisa? Vou te falar o que é uma das propostas do marxismo. Então, dentro dessas três raízes das concupiscências, que João fala lá em 1 João 2,16, nós precisamos tomar cuidado. O que é o mundo? O mundo é algo para ser deixado quando você entrega a vida para Jesus. Eu não estou dizendo que você vai sair do mundo, que você vai ser um alienado, não. Não tem como você não conhecer o mundo, não ler, não interpretar o mundo. Isso chama cosmovisão. Se você é um cristão, se você lê a Bíblia, a sua cosmovisão, a sua interpretação de mundo é judaico-cristã. Ela vem da Bíblia. Mas se você nega a Bíblia, a sua cosmovisão, ou os óculos que você usa para ler tudo que acontece, é ateísta, é incrédula. Aí as coisas vão passar assim, de boa para você. Não, é normal, acontece. Deixa rolar esse mesmo, é o mundo. Você não reprova, você não tem náuseas, você não decide não se envolver, você não alerta as pessoas, fala, cuidado, isso aí está gerando uma contaminação, está gerando ateísmo na sua vida, você vai perder a sua alma. Volte-se para a Escritura Sagrada, volte a ler a Bíblia, volte a ter o óculos judaico-cristão de leitura, de interpretação dos sistemas mundanos. Nós temos que deixar então o mundo. Em Isaías 55, de 6 a 8, fala o seguinte: que quando nós convertemos ao Senhor, nós abrimos mão dos nossos caminhos de incredulidade, dos nossos caminhos e pensamentos sem Deus. Quando começa a ter um pensamento que exclui Deus, que me isola da vontade de Deus, eu tenho que deixar, porque isso é o mundo dentro de mim. Então Isaías 55, de 6 a 8, ele fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, Ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Ele é rico em perdoar, Ele nos chama de volta. Isaías fala, Ele está perto, Ele não está longe não. Ele está tão perto que se você orar, se você invocar,
Que benção, ele está vibrando. Não sei se é comigo, né? Vai, vocês deram um leitinho para ele. Isaías está falando, está perto, não está longe não. Se você invocar, se você clamar, ele vai responder. Isso foi falado o tempo todo aqui, a partir do louvor, ceia, oração. Em nome de Jesus. Outra coisa que eu preciso saber, não se engane, o mundo sempre vai aplaudir o pecado. O mundo vai abusar e rir de você quando você dizer eu não concordo, eu acho que está errado. O mundo vai te reprovar. Você vai perder pessoas da sua família por causa da sua fé. Quando você se posicionar em relação a alguns princípios que são de acordo com a palavra de Deus, as pessoas vão te chamar de burro, de tolo. Vão falar para você estudar história. São capazes disso. Aí eu tenho que perguntar, que história? Escrita pelos marxistas? Escrita pelos ateus que desprezam Deus? Que ocultam as verdades que não deveriam ser ocultas? A maioria das literaturas hoje são escritas por esquerdistas, comunistas, por causa de uma proposta de corrupção da educação. Então o mundo sempre vai aplaudir o pecado. A mídia, a arte do abuso sexual, da pedofilia, da homossexualidade, vai aparecer no cenário nacional. Quero te lembrar da violenta exposição de zoofilia e bestialidade, que foi uma apresentação onde mostra homens transando com animais, adultos transando com crianças, adultos abusando sexualmente, 2 adultos abusando sexualmente de uma pessoa. E o pior, colocaram 2 brancos abusando sexualmente do negro. Aqueles que dizem que amam as minorias são os que mais promovem discriminação. Eu vou te lembrar, olha essa palavra, Queer Museu. A grande exposição de arte no Queer Museu, no Banco Santander, em Porto Alegre. Deu BO para todo lado. Homem nu, segurando na mão das crianças. Mãe colocando seus filhos para tocar no órgão genital do adulto. Dizendo, nada a ver. O que tem? Estão fora de si, eles perderam os limites. Estão promovendo a pedofilia. Está querendo deixar a criança familiarizada com o órgão sexual de adulto. Para quê? Para quê? Qualquer hora que um adulto pegar ela, não, tudo bem, vem cá. Deixa eu brincar com o seu órgão genital. Nós temos que abrir os nossos olhos. Satanás está invisível, mas ele está encarnado, ele está materializado. Ele está aparecendo na mídia, não dá mais para não vê-lo. Em artes como essa. Olha o que estava escrito num cartaz no Queer Museu, lá em Porto Alegre: criança viada travesti da balada. Criança viada travesti da balada. Aí colocaram um menino de vestido, e escrever isso: criança viada travesti da balada. Eu sei que é horrível se ouvir isso. Talvez alguns de vocês acham que pastor não devia falar isso. Mas eu vou falar, porque o marxismo quer calar pastor. Não quer que pastor fale. Não quer que pastor pregue Jesus Cristo. Eles não querem que pastores denunciem a sua filosofia. Aqui dentro teve crente aqui desafiando outros crentes para denunciar pastores aqui. Denuncia, pode fazer o que você quiser. Mas eu, como brasileiro, que tenho um nível de consciência da Constituição brasileira, eu vou lutar pelos meus direitos. Porque ainda tem partes nessa Constituição que ainda é judaico-cristã. Tem partes que está contaminada, mas tem partes maravilhosas. Eu amo a nossa Constituição. Tem algumas partes dela que eu fico aterrorizado, mas boas partes eu amo. Mas eu sou escravo mesmo, de uma Constituição chamada Escritura Sagrada. Dessa eu sou refém, eu escolhi. Ela faz a minha cabeça todo dia. Eu deixo ela me inspirar.
E por causa disso, quando eu estou pisando na bola, logo vem uma culpa. E quando eu sinto culpa, eu vou me retratar, eu vou me corrigir, eu vou pedir perdão, eu vou confessar. Porque o dia que eu parar de sentir culpa, eu me tornei um sociopata, um psicopata espiritual. E eu vou pisar na bola e não vai doer mais. E aí eu estou morto, estou perdido. E se isso acontecer, eu tenho orado a Deus desde o dia da minha conversão. O Senhor me mata. Porque se eu não puder ser bênção, maldição, eu não quero ser. O Senhor me tira a minha vida. O Senhor faz isso rapidinho. Você não te custa nada. Mas não me deixa ser uma pedra de tropeço para a tua noiva, para a noiva do Cordeiro. Eu quero cooperar com ela. Agora a outra frase em outro cartaz lá no Queer Museu. Olha aqui, ó. Aí já é um menino, estava um menino de vestido, agora uma menina vestido de menino. Nesse quadro estava escrito criança viada, deusa das águas. Criança viada, deusa das águas. Agora isso aqui, ó, é uma apologia, é uma defesa a um monstro, a um demônio chamado Iemanjá. Que todo mundo sabe que é a chefe de todas as pombagiras e de perversões sexuais de todos os níveis. Criança viada, deusa das águas. É muito pesado, irmãos. Abrir esse museu, um monte de criança entrando lá, e pais lá segurando nas mãos das crianças rindo, lendo e rindo. Aí chegou em outra parte, aí tem a zoofilia, a bestialidade. Mas deixa eu te falar por que eles estão pintando isso. Porque eles são darwinistas. O livro que rege a sua compreensão de mundo é de Charles Darwin. É darwinismo. No darwinismo você não nasce de Deus, você não é criado por Deus, você é filho do macaco, você é filho de uma bactéria que virou macaco e você veio do macaco. Então homem transando com macaco, homem transando com ovelha, homem transando com cachorro é normal, tudo é bicho. Se é macaco, você transar com macaco, qual é o problema? Vocês são da mesma espécie. Então a zoofilia, a bestialidade se justifica. Ateísmo, negação do criacionismo, negação da Gênesis da Bíblia. É natural, pode transar, não tem problema. Agora é isso aí que as nossas crianças estão vendo. É isso aí, ó, que o Lula, a Dilma, a Haddad batiam palma, homem beijando na boca de homem, seminu, dançando e é arte. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Nós vamos ver isso e vai ficar por isso mesmo? Minha família não, meus discípulos não, aqueles que eu posso alcançar é o Evangelho. É pecado, você pode perder sua alma por causa disso. Se eu me arrepender, Deus me perdoa. Perdoa. Se arrepende, você nunca mais vai fazer e vai socorrer os que estão fazendo como você. Você vai ser um socorredor de pessoas que praticaram o que você praticava antes. Ao invés de prejudicar, você vai ajudar a tirar as pessoas. Você vai fazer uma obra do céu. Não é brincadeira, isso nos faz tremer. Isso nos faz tremer. Porque se você dá uma opinião contrária, você corre o risco de levar uma facada na boca do estômago. Eu vou conversar com as pessoas, eu fico pensando, será que está com faca? Não, dependendo do comportamento, do jeito que ele reage, quando eu falo que eu sou cristão, que eu não concordo com esse comportamento, que é anti-bíblia, Deus vai punir essa pessoa, que a pessoa fica vermelha, incha, faz movimento nas mãos, eu já faço posição ninja, né? Eu não sei nada disso, né? Se pular em cima de mim, eu estou lascado. Olha o tanto que eu sou forte. Olha a minha musculatura. Estou brincando com vocês, não dá para se defender. Se Deus não nos defender, nós vamos nos lascar. Mas que seja. Quando você lê o livro de Atos, você vê um jovem igual Estevão pregando o Evangelho. Os caras pegam ele, a Bíblia diz que eles respiravam ameaças de morte. Quando eles pegavam as pessoas, eles não só jogavam para dar pedrada, não. Antes da pedrada, pegava pelos cabelos, arrancava os cabelos, arrancava a barba. Jogava a pessoa toda sangrando. Pedrada era o último estágio.
Agora, criança viada travestida balada, isso é arte. Isso não é denúncia não, tá? Isso é uma tentativa de propor a normalidade. Então, a música mundana. Tem pastor, tem igrejas aí que está dizendo nada a ver. Então vai cantar as músicas da Daniela Mercury. Põe as músicas da Daniela Mercury no púlpito da sua igreja. Põe a Daniela Mercury lá dizendo: todo mundo precisa de demônio, eu preciso de demônio. Põe as músicas dela lá na sua igreja. Não tem nada a ver. Crianças cantando músicas, propondo adultério. O que nós vamos fazer, irmãos? Nós não podemos amar mais esse mundo. Essa palavra maranata, de Apocalipse 21, oh maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, tem que ser mais pronunciada. Temos que trabalhar, temos que evangelizar. Acreditamos que ainda teremos mais um tempo de liberdade religiosa no Brasil para pregar o evangelho, porque logo, logo haverá mais luta para tentar se pegar o governo para proibir pregação do evangelho. Qualquer pessoa que pregar o evangelho vai ser presa, vai ser acusada de proselitismo, de tentar impor sua religião para outra. Você não vai poder pregar mais. Entretenimento mundano nos encoraja a invejar os pecadores, a nos comparar com pessoas bonitas. Os bonitos é que têm sucesso. Fica nos comparando com pessoas intelectuais. Não, os intelectuais são marxistas. Os intelectuais, os graduados são os liberais. São eles que são modernos. Provérbios 23, 17 fala: não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Não tenha inveja deles. Eles podem ter uma aparência melhor do que você, podem ter mais conhecimento que você, podem ter mais dinheiro do que você, pode ter um monte de coisa mais, mas não tem inveja deles. Não tem inveja deles. Pelo amor de Deus, não deixa a Anitta ser uma deusa para você. Para de admirar o Neymar. Os nossos heróis não podem ser mais jogadores de futebol, irmãos, cantores. Esses dias eu brinquei, não sei se foi o Carlinho onde que a gente estava, né? Foi aqui na reunião de líderes. Me chamou para pregar. Ele falou assim: vou chamar o Mourão para pregar. Meu nome é Silvio Moura. Há muito tempo eu não sinto orgulho do meu nome, mas eu ando sentindo. Quando eu ouço a palavra Mourão, que eu penso num homem idoso, fiel à pátria, um patriota, imperfeito, talvez como eu, mais do que eu, que está dizendo que tem uma luta patriota pelo Brasil. Quando eu uso a palavra juiz Sérgio Moro, não é a mesma coisa que Moura, eu falo: puxa vida, eu sinto orgulho de ter um juiz no Brasil que não tem mais sossego, que não pode andar mais, não pode ir na padaria comprar um pão sozinho, porque se levantou contra a corrupção. Falei: Deus, o Moro, ele corre muito mais risco do que eu. Quando eu prego, eu estou no meio de vocês aqui, ó. Lá fora não tem me ofertado o púlpito. Quando me oferta, eu procuro ter oportunidade. Mas tem pessoas dando a vida muito mais do que eu, e nenhuma confissão de fé em Jesus tem. É o seu Espírito que está agindo na vida dessas pessoas. Eu te louvo por elas. O Senhor as levantou, como o Senhor levantou o rei Ciro na Babilônia, um homem que escravizou Israel, mas num dado momento a Bíblia diz que o Espírito de Deus tocou em Ciro, e Ciro se levanta lá no livro de Esdras, lindamente, e falou: o Espírito do Senhor me levantou e me chamou para reconstruir o templo de Jerusalém. Todos os judeus escravos foram liberados, todos voltaram para Jerusalém. Ele colocou ouro e prata e falou: voltem para a terra de vocês, reconstruam as vossas cidades, levantem o templo do Senhor, voltem a fazer sacrifícios. Deus me levantou para liberar vocês, para vocês escreverem uma nova história. Que livro, que livro! Você lê o livro de Neemias, você vê Artaxerxes, um tirano, um assassino na história. Num dado momento, Neemias, que era empregado dele, estava chorando, falou: a minha cidade está destruída,
A minha família está destruída. Os túmulos dos meus ancestrais estão sendo violados. Eu não consigo me alegrar. Ele falou: o que você precisa? Volta para lá e restaura a sua cidade. Deus levantando homens aparentemente mundanos para ajudar a reconstruir a sua história. Deus levanta quem Ele quer, irmãos, e Ele está levantando gente nova. Eu espero que nós sejamos os principais intercessores do Brasil e do nosso governo. Você sabe que hoje é ceia, hoje demora um pouquinho mais, você sabe? Eu espero que você tenha vindo pelo menos para uma meia hora a mais, porque é diferente o dia da ceia, não é? Então veja só. Criança viada, travestida balada, aqui não. Fala aqui não. Fala com a minha família não. Com os meus irmãos não. Em Uberlândia não. No Brasil não. Aqui não. Aqui não, Satanás, capeta do inferno, diabo. É o que você é. Seus dias estão contados, você vai pagar essa conta. A eternidade. Porque os seus danos são eternos. Você não pode receber menos do que danos eternos. Não pode receber menos. Jesus vai cumprir o juízo que Ele prometeu para você. Você não vai escapar. Em nome de Jesus. Não tenha inveja dos pecadores. Provérbios 23, 17. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Perseverar todo dia. Todo dia eu preciso me alimentar da palavra. Eu preciso orar. A palavra está dentro de mim. Todo dia. Todo dia. Deixa eu te falar, a maioria de nós escuta a Anitta todo dia, escuta a Daniela Mercury. Nós ficamos ouvindo coisas sem querer. Você entra nas lojas, você está na rua, tem caminhão de som, você vai visitar a sua família incrédula, você está ouvindo essa porcaria. Nós temos que tomar um banho de fé todo dia, um banho de Bíblia todo dia, temos que tomar um banho de oração todo dia, porque senão daqui a um momento eu estou cantando as músicas da Anitta. Não tem sossego. As músicas hoje é igual fumaça de cigarro, para quem quer largar o cigarro. A 400 metros de distância, a molécula do cigarro, ela está ativa. Se você era fumante, você sente o cheiro, você cai na crise de abstinência, começa a ficar ansioso, se agonizando. Assim é a música secular. A 200, 300 metros, sem perceber, você está ouvindo o som, você sente esquisito, começa a vir mau pensamento, você fala: o que está acontecendo? Som, música maligna. Só que está longe, você não consegue entender racionalmente tudo, mas emocionalmente ela te pega. A música, ela tem o poder de atingir portais na alma. Ela abre a nossa alma para o mundo do espírito. É igual droga. Se tivesse jeito de andar com um tampão nos ouvidos, só tirar a hora que for conversar com alguém, mas se você fizer isso, você é atropelado. Porque as pessoas estão dirigindo agora e falando no celular. Antigamente a gente ia atravessar a rua, a gente pisava lá assim, ficava perto dos carros, né, esperando passar, não era? Você ficava perto dos carros. Se você ficar hoje, ele te mata. Você toma cuidado na calçada. Na calçada você fica. Primeira Coríntios 7,31, a aparência do mundo passa. 1 Coríntios 7,31, a aparência do mundo passa. Mateus 24, 35, vai passar o céu e a terra. A Bíblia está dizendo: o mundo vai passar, o céu e a terra vai passar, porém as minhas palavras não passarão. Vai ficar, aonde ela vai ficar? Dentro de você, dentro de mim, no som da nossa voz, no nosso estilo de vida. Enquanto tiver alguém que teme a Deus, a palavra de Deus não vai passar. Eu vou ser uma lâmpada acesa, uma luz, porque a palavra está em mim. Muitas vezes a popularidade das estrelas, por causa da sua capacidade de influência, começamos a olhar para elas, observá-las, elas vão gerando em nós uma insatisfação com o nosso estado. Daqui um pouquinho a gente quer ser igual a elas. As propagandas se aproveitam de nossa tendência natural de amar esse mundo, e a maioria das campanhas de marketing atraem de certa forma a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, e eu começo a gastar o que eu não posso, comprar coisas em inúmeras prestações, e quando está no meio do caminho eu não dou conta mais de pagar, e eu olho para aquilo que eu comprei e falo: para que eu comprei isso? Eu não precisava disso, podia ser mais simples. E o Black Friday já está fritando.
Não é só Black Friday, que é sexta-feira negra, agora é Black Week, Semana Negra, depois vem Black November, Black December, aí é o mês inteiro de promoção. É Black Fraud, uma fraude, isso mesmo. Enfim, amar o mundo significa dedicar-se aos tesouros, às filosofias e às prioridades do mundo. Quais são as minhas prioridades hoje? Eu estou priorizando o que Deus prioriza? Mateus 22, alguém diz para Jesus, qual que é o mandamento mais importante? Qual mandamento está acima de tudo, Senhor? Ele diz, o primeiro e grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Põe seus sentimentos nessa paixão, de todo o seu entendimento. Pesquisa e estuda aquilo que consolida a existência de Deus, a fé em Deus, o poder de Deus, a verdade eterna e absoluta de Deus na sua cabeça. Estuda e pesquisa para fortalecer isso. Não comece a ser um pesquisador para se tornar um ateu. Você vai fazer mestrado, doutorado para virar ateu, pagão? Pelo amor de Deus, para com isso. Sua graduação pode te matar. Se ela está te matando, para hoje. Comece outra coisa. Porque de repente você está dentro de uma graduação que é absolutamente filosófica. E todos os seus mestres são absolutamente ateus. E já estão causando admiração. Você já é um admirador de ateus. A Bíblia diz... buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas Ele vai acrescentar. Mateus 6,33. Mateus 6,24, ninguém pode servir dois senhores, ninguém pode servir a dois deuses. Nós não podemos ser dedicados a Deus e apaixonados pelo mundanismo. A palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. A palavra jaz é sepultamento. O mundo está sepultado em Satanás. Eu quero te explicar, não é Satanás que está no mundo, não. O mundo está em Satanás. E a nossa luta é sair desse mundo em Cristo Jesus. Não só Cristo Jesus está dentro de nós, nós entramos em Cristo. Ao ponto que eu vou dizer uma hora, como Jesus disse, eu e o Pai somos um, não dá para fazer mais diferença. Que Deus me ajude e te ajude. Quando amamos Deus em primeiro lugar, isso significa que eu sou de Jesus, e Jesus é meu. E se isso aconteceu, perdoados estão os seus pecados. Satanás não vai te cobrar mais essa fatura. Ele não vai deixar de lutar contra a sua fé, tentar te enganar, mas perdoados estão os seus pecados. Quando nos entregamos a Jesus, nós entramos na família de Deus, participamos dela, sabemos que ela tem um monte de defeito, mas eu não vou abandoná-la, porque é a minha família. Recebemos mais bênçãos. Quando nos entregamos a Jesus, quando colocamos Deus em primeiro lugar, nós realmente lutamos para abandonar um estilo de vida corrupto, que dá mau testemunho. Nós lutamos para nunca mais enganar ninguém, para não ser maus pagadores, para não seduzir a mulher do próximo, para não erotizar crianças. Nós nos tornamos cidadão de um reino que é eterno, ainda que você não sinta, essa é a verdade primária. Nossos desejos vão se voltar para Deus, por mais que eles queiram servir ao mundo, eles são dominados. Não é a alma que domina você, é o Espírito de Deus que domina a sua alma, porque você intercede pelo Espírito, você intercede no Espírito. Quando você ora muito em língua, você valoriza os dons, você tira tempo na oração, você realiza a intercessão no Espírito, seu Espírito é fortalecido, você quer mais Deus, você fica sensível, você percebe o que você não percebia. Quando você se entrega a Jesus, você quer evangelizar, você quer dar testemunho, você quer fazer visita. Você quer fazer visita. Esses dias um moço muito interessante me ligou, ele ligou aqui, o Marizan atendeu ele muito bem, e falou com ele, orou por ele, ele falou, eu sou um ateu, mas eu estou perdido, eu quero falar com crente. Falou com o Marizan orou por ele me ligou, falou, eu precisava falar com você. Falei, vem aqui na minha casa, nunca vi o cara, não sabia se ele era terrorista ou não, falou que queria falar de Deus, abri minha casa, arrisquei tudo, falei, vem aqui, para um moço grande, forte, se eu der uma parada errada aqui, ele vai acabar comigo.
Se der uma parada errada aqui, ele vai acabar comigo, né? Porque ele é muito forte, muito grande, né? Ele não precisava me bater, ele só caía em cima de mim, eu morria sufocado. Igual luta de sumô com um cara igual eu. Pensa um cara japonês daqueles grandão, lutador de sumô. Ele só faz assim em cima de mim. Mas esse moço abriu o coração, derramou lágrimas, mostrando o seu sofrimento, falando que precisava de algo. Eu falei, rapaz, o que você precisa? Eu tenho. Eu passei por algo semelhante, eu vou te contar. Comecei a dar meu testemunho. Aí me levantei, eu tenho um monte de Bíblia, né? Aí eu peguei uma Bíblia, pus na mesa assim, ele fez assim. Ele ficou com medo do livro. Eu falei, não, chega para cá, põe a mão. Pôs a mão na Bíblia, passa a mão nas páginas. Aí levantei, falei assim, cheira. Falei, não, cheira papel, cheira tinta. Ele cheirou. Aí falei com ele um pouquinho, agora vamos ler isso aqui, lê isso aqui. Ele ficou encantado, ele falou, eu quero conversar mais com você, foi muito bom, eu estou me sentindo melhor, eu vou fazer uma viagem, quando eu voltar eu vou te ligar. Eu estou esperando. Pessoas que têm medo de encostar a mão na Bíblia. Deus está mexendo com as pessoas por causa da nossa oração. Algumas pessoas nós não conhecemos. Espírito Santo, se a gente não está conseguindo chegar, Ele está chegando. Mas o privilégio é que eu chegue, ajudar a salvar pessoas. Quando eu me entrego a Jesus, eu começo a armazenar tesouros no céu. Meus maiores tesouros é o céu. Eu ganho a visão de repartir, de socorrer. Eu ganho a visão de evangelizar. Eu não tenho vergonha de falar que eu sou dizimista e ofertante. Não tenho vergonha. Eu invisto no Evangelho, eu invisto nas estruturas físicas da igreja, eu ajudo nas obras sociais. Quando nós nos entregamos a Deus, nós entendemos que o mais importante é o que é eterno, não o que é passageiro. Não podemos viver no mundo como todos os incrédulos, não podemos ser pessoas comuns, como alguém que não tem Deus. Jesus fala, quem amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á. Não amar o mundo envolve como cuidamos da nossa vida. Jesus disse que se amarmos algo mais do que Ele, não somos dignos dEle. Mateus 10, 37 a 38. Será que eu estou amando algo a mais do que a Deus? Então esse sistema perverso, controlador, quer tirar a minha adoração a Deus. João Calvino, o grande reformador, ele disse, o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano fica procurando deuses o tempo todo, fica tentando copiar comportamentos, personalidade, estilo de vida, ideologias. O coração humano não sossega. Por isso o coração humano precisa invocar Jesus, deixar Jesus no centro. Você precisa ser cristocêntrico, você precisa ser bibliocêntrico. A Escritura. Esses dias atrás, conversando com alguém, eu falei, eu tomei uma decisão, eu nunca vou assistir filme do Harry Potter. Nunca vou assistir, não quero assistir. Eu não vou ler livros do Paulo Coelho, não vou ler. Eu não quero contato com bruxos confessos. Livros, filmes de bruxaria. Você é livre, faça o que você quiser, sua igreja não proíbe não, você é um ser autônomo. Você tem liberdade, mas tem algumas coisas que não vale a pena. Alguém me falando dessa literatura, diz que o cara calculou a altura de Jesus, mediu com a fita métrica a grossura do bíceps dele. Falei, você está de brincadeira, mano. Colocou um Jesus malhado, um Jesus que quando você lê, se a mulher não estiver bem, ela lê, ela vai ficar excitada com ele. Eu vou te falar, o meu Cristo é feio. Talvez ele se pareça comigo. O Cristo da Bíblia é magricela, barbudo, cabelo queimado, pés trincados, canela seca. Entre ele, um trabalhador rural que chega à tarde todo sujo, suado, ninguém sabia fazer a diferença. Quem que é o Cristo, quem que é o ruralista aqui? Para poder prender ele, Judas teve que combinar um beijo. É o cara que eu beijar. Se você prender outro, não é ele. Ninguém sabia quem era, não tinha aparência. Não tinha aparência. Isaías 53 fala, homem de dores, rejeitado pela sua aparência. A sua beleza é absolutamente no espírito.
A sua beleza está no seu poder de perdoar pecados, de ter paciência comigo e com você. Seu poder está em uma condição de jejuar 40 dias. Imagina um homem 40 dias de jejum. Vou te falar, pele e osso, devia estar custando andar. Um homem que faz 40 dias de jejum, ele não perde só massa gorda, ele perde massa magra. Dificilmente ele vai recuperar a sua massa em 3 anos e meio. Um magricela. Um salvador magricela. Um salvador sem aparência. Temos que tomar cuidado. Teve alguns homens que se tornaram ateus, que abandonaram a fé. Primeiro, a mulher de Ló. Em Lucas 17, Jesus fala: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. Na cidade de Sodoma, ódio a Deus, violência contra os pobres, homossexualidade, adultério, incesto. Tinha de tudo em Sodoma e Gomorra. O marido dela orando, clamando, os anjos vieram, vai lá e chama seus futuros genros. Os genros não quiseram sair da cidade. As meninas estavam noivas. Aí largou os noivos, tirou ele, as 2 meninas, a mulher, porque ninguém mais quis sair. E o anjo falou: olha, pega na minha mão, eu vou levar vocês para a montanha, mas não olhem para trás. Na correria, escutando as pedras de fogo cair, fogo caindo do céu, um fenômeno que nunca tinha acontecido. Assim como nos dias de Noé, falou assim: vai chover, todo mundo riu, porque nunca tinha chovido. Aí Ló falou: vai cair fogo do céu, vamos pular fora, mano. Brincar, cai fogo. Aí ela saindo, ela olha para trás. Os anjos tiraram aquela mulher de Sodoma, mas deixa eu te falar, mas não conseguiram tirar Sodoma de dentro dela. Deus pode me tirar do mundo, mas só eu posso tirar o mundo de mim mesmo, na dependência do Espírito Santo, com muita oração. Eu não apenas tenho que sair de Sodoma e Gomorra, o mundo ante Deus, a sociedade perfeita no sentido de uma negação extrema de Deus. Só para você entender, historiadores contam que quem ia entrar em Sodoma tinha alguns rituais. Um dos escravos da família que queria morar em Sodoma era pegado e colocado em uma cama. Ela tinha uma medida: se esse escravo fosse maior do que a cama, eles cortavam pedaços dos pés. Ele ia ficar aleijado. Se ele fosse menor, eles esticavam ele até romper membros. Tinha que haver um sacrifício. Outra coisa, um escravo tinha que ser ofertado para ser abusado sexualmente. Por isso que eles queriam ter relação com os anjos. Servir a Cristo é não olhar para trás. Se o mundo está crescendo, está te tomando, você está olhando para trás, você quer voltar a beber, você voltou à pornografia, você começou a roubar, você começou a ser infiel, você deixou de ser transparente, agora você mente tranquilamente, você continua passando seus pais para trás. Tem filhos que têm roubado os pais, roubado a mulher, homens fazendo negócio, a mulher não sabe nem o que ganha. Homens miseráveis. O cara não dá nem uma mesada para a mulher, quando ela reclama, ele dá uma cadeirada nela. Não tem mesada não, mas lá vai uma cadeirada, calada. Você acha que é justo? Uma mulher que ganha, trabalha, põe o dinheiro na mão do marido, tem que falar: meu bem, me dá R$2, tem que comprar açafrão. Às vezes estão sendo fiéis no dízimo e oferta, mas é infiel a mulher. Está dizendo que é fiel a Deus, é infiel à mulher, está errado. Se você não é fiel ao seu cônjuge, você não é fiel a Deus. Precisa parar para pensar sobre isso. Judas Iscariotes, sabe qual foi o negócio que ele fez? Ele conversou com os sacerdotes e falou: por 30 moedas de prata eu entrego o Cristo para vocês matar. 30 moedas de prata. Sabe o que era 30 moedas de prata? Hoje um terreno, dependendo do lugar, que no Planalto está o quê? 130 mil, um terreno 10 por 25? Quem mora aqui no Planalto, quem é bom aí? Terreno aqui, já está mais? 150? 180 mil, um terreno 10 por 25. Só que lá era Jerusalém, Jerusalém antiga,
tá? O terreno lá não estava tão caro. Ele pegou dinheiro para comprar um terreno. Em troca de um terreno, ele vendeu a alma dele para Satanás. A culpa foi tão grande que quando a ficha caiu, ele foi e se enforcou. Ele não conseguiu se humilhar e pedir perdão para Deus. Ele disse: eu fui longe demais. Eu não consigo pedir perdão, eu não tenho cara. Você vai vender o Salvador do mundo por um terreno? Por uma casa? Vou pegar pesado. Você vai vender o mundo por uma mulher gostosa? Vai. Você vai vender a sua alma por uma mulher gostosa? Eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar quanto que vai custar o meu negócio. Eu tenho que pensar qual tesouro eu quero construir. Os dias estão nos apertando, tudo está sendo afunilado. Ananias e Safira viram Barnabé doar um terreno. Aí eles deram um nome para Barnabé, ele chamava Barnabé, eles acrescentaram Barnabé das Consolações. Porque Barnabé deu tudo que tinha para ajudar os necessitados. Ele ganhou o nome Barnabé dos Consolos. Aí eles ficaram interessados, falaram: não, que interessante, vamos também vender um terreno. A gente fala que vendeu por tanto, guarda uma parte e dá o restante. Vamos ver o que rola. Um desejo de status, de aparência. Caíram mortos porque mentiram para o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre dois homens em 1 Timóteo 1,19. O primeiro é Himeneu, o outro é Alexandre. Paulo falou: Himeneu e Alexandre estão blasfemando contra a fé, se tornaram inimigos do Evangelho, são inimigos de Jesus, inimigos da igreja. Mas eu quero contar uma coisa para vocês: eu entreguei os dois para Satanás. Ai, credo, dá quase vontade de fazer um Pai Nosso. Ele falou: eu entreguei os dois para Satanás. Paulo está dizendo: quem se levanta contra o corpo de Cristo, quem se blasfema contra a Escritura, quem blasfema contra o Espírito Santo, vai ser entregue nas mãos de Satanás. Os nossos olhos têm que ser abertos. Ele está falando: não tem solução, não dá mais para segurar. Sabe o que Paulo está falando? Não dá mais para segurar Satanás. Eu vou soltar os cachorros. Está solto, está solto. Demas, 2 Timóteo 4,10. Demas andou com Paulo, ajudou a evangelizar várias cidades, viu Paulo curar, ressuscitar mortos. Mas quando ele ouve alguma coisa sobre uma cidade tessalônica, ia ter uma exposição do Museu Quer lá, ele falou: não, eu quero ir na exposição, eu quero ver. A Bíblia diz que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Deixou de amar a Deus, começou a amar tudo que era bonito, tudo que era fantasioso. Claro que não era a exposição do Museu Quer, mas um mundo grego homossexualizado, anti-Deus. Então, a primeira coisa, não se iluda. O mundo do diabo e o diabo do mundo te odeia, vai te perseguir, vai tentar te assediar, vai tentar chamar a sua atenção, vai tentar dizer para você que você tem que ser liberal, não pode pegar tão pesado. E isso é o comportamento dos intelectuais, dos inteligentes. É paz e amor, é o mundo hippie, paz e amor. Oh, o mundo da cannabis sativa, tudo é paz, tudo é amor, deixa rolar. Ei, meu irmão, paz e amor. Não é essa paz que nós vemos na Bíblia Sagrada. Nós vemos uma batalha espiritual, vemos uma batalha filosófica, vemos uma batalha ideológica, vemos uma batalha que se levanta contra o sexo masculino. Estão falando homofobia, homofobia. Pelo amor de Deus, alguém debata a heterofobia. Estão odiando macho, estão odiando fêmea. Cadê alguém para defender os machos e as fêmeas? Cadê a discussão da heterofobia? Homens estão sendo odiados porque são homens, mulheres estão sendo desprezadas porque são mulheres. Não é homofobia o problema do mundo é heterofobia. É a sodomização, a gomorrização das famílias. Jesus falou: se fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. João 15, 19 a 23. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos tirei, por isso o mundo vos odeia. João 15, 19 a 23. O mundo vos odeia.
Jesus, em João 15, 23, fala: quem me odeia, odeia também o meu Pai. Vou repetir. Jesus fala: quem me odeia, odeia também meu Pai. João 15, 19 a 23. A Bíblia fala em 2 Coríntios 11, 14, que o diabo aparece como um anjo de luz, um ser benevolente. As propostas são boas, são de riqueza, são de prosperidade, são de sucesso, mas eles estão te afastando do corpo de Cristo. 2 Timóteo 25 a 26, a Bíblia fala que Satanás tem um laço que escraviza as pessoas. É o laço chamado engano. Efésios 4, 27, a Bíblia responsabiliza o homem para um nível de manipulação diabólica em si mesmo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz em Efésios 6, versículo 11, fica firme contra as ciladas do diabo. Tem ciladas. Versículo 12, luta contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, lute contra as forças espirituais da iniquidade, as regiões celestes. Demônios de iniquidade. O termo original não é mal, não. O termo original é iniquidade. Satanás tenta semear sementes de iniquidade. Olhe para os seus pensamentos. Principalmente nós, homens, vamos olhar para a nossa cabeça. Olhe nos seus pensamentos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6, você está ficando sócio com um pagão, com um ateu? Você está colocando um jugo na sua cabeça e na dele? Cuidado, porque não tem harmonia entre a justiça e a maldade. 2 Coríntios 6, 14 a 18 fala: que sociedade tem entre Cristo e o maligno? Que amizade ou harmonia existe entre o crente e o incrédulo? Pois que acordo existe entre o templo de Deus e o templo dos ídolos? Aí ele fala: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Separem-se do mundo, santifiquem-se, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, diz o Senhor. Já falei de um dos piores monstros, que criou uma das piores teorias sociais do universo, Karl Marx. Então preste atenção. O Karl Marx disse, isso ecoa nos sistemas de ensino: a religião é o ópio do povo. Ópio é uma droga entorpecente. Marx estava se referindo ao cristianismo. Então ele está dizendo: o cristianismo é uma droga para as pessoas. É esse homem que escreveu essas teorias da ditadura do proletariado. Hoje dá para entender que ele odiava a Deus, porque também tem uma frase que é dele. Ele disse: eu vou me vingar do cara lá de cima. Esse comunismo cultural na mídia, nas faculdades, nas grandes mídias, nos jornais, aí eu vou dizer, o comunismo é que é a droga do povo. É o comunismo que é o ópio do povo. É o ateísmo que é a maconha, que é o crack, que é a cocaína, que é a heroína, que é a bebida desenfreada. É o comunismo que é o veneno que alimenta a mente dos incrédulos. A conta desse homem é muito grande. É o comunismo que é o ópio que gera indiferença contra Deus. É o comunismo que está levantando homens de um partido aqui no Brasil para fazer passeata, dizer: igreja maldita, você está na nossa lista. Igreja. Passeatas, amaldiçoando a igreja. Está declarado. Isso não é indireta, não. Isso não é implícito, isso é explicitismo. A igreja está sendo odiada, você está sendo odiado, o mundo te odeia. Pastor, eu vou odiar eles. Não, você vai orar por eles, mas você não vai concordar com eles, você não vai beber da filosofia deles. Essa filosofia perversa, ela está disfarçada de humanismo. Ela não é chamada aí de comunismo, é humanismo. É o homem no centro. Nós devemos orar para ela ser exposta. Eu tenho orado para Deus banir o humanismo, o comunismo do Brasil. Eu sei que tem muita gente orando como eu. Aleluia. Jesus falou: se alguém me ama, vai guardar a minha palavra.
Se alguém me ama, vai guardar minha palavra. João 14, 23 a 24. Se alguém me ama, vai guardar minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos para ele, faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. As palavras que eu estou dizendo para vocês não são minhas, são do meu Pai. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Pastora Rízia disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos voltar às Escrituras, precisa haver uma reforma de leitura na minha vida, de tempo a sós com Deus. A palavra viva te dá direção, te dá discernimento, ela te quebranta. A palavra de Deus confronta o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. O amor de Deus é esse, que guardemos os seus mandamentos. 1 João 5, que guardemos os seus mandamentos, não são penosos. Aí preste atenção, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Vou repetir, todo que é nascido de Deus vence o mundanismo, vence o ateísmo, vence a incredulidade, vence o pecado. Está escrito em 1 João 5, 3 a 5, porque todo que é nascido de Deus, que nasceu em Cristo, que se entregou para Jesus, vence o mundo. E ele diz, é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, Colossenses 3, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Vamos pôr a mão no coração. Senhor, eu quero te agradecer por estar aqui, por estar pregando a tua palavra, por poder dizer com esses irmãos, com essas irmãs: Senhor, nós não amamos o mundanismo. O nosso ódio não é contra pessoas, mas temos um ódio contra ideologias e pensamentos contra a família, contra crianças, contra o racismo, ideologias racistas separando classes. Senhor, nós decidimos te amar, nos entregar Jesus ao Espírito Santo. Eu quero aqui junto com os irmãos, hoje tomamos a ceia, nós pedimos perdão dos nossos pecados, mas nós queremos tomar a ceia todo dia, no sentido de parar e te chamar para o nosso coração, e dizer: eu não saio de casa sem o Senhor, eu não entro no carro sem a tua presença, eu não vou para o trabalho se o Senhor não vier comigo, eu não posso ter um bom diálogo com os meus filhos se o Senhor não estiver comigo, eu não posso evangelizar se o Senhor não estiver comigo. Meu Deus, fica comigo. Senhor, eu oro por nós, volta para nós, volta para o nosso coração, abre os nossos olhos. Se eu e meus irmãos aqui, minhas irmãs, temos nos mundanizado, se temos nos tornado incrédulos em relação à Escritura, se estamos abandonando a fé na Escritura, a fé na comunhão, a fé na doutrina bíblica, se temos desprezado a tua casa, eu peço perdão, e principalmente por um espírito de incredulidade que está me afastando da leitura da Bíblia, uma incredulidade que não está me permitindo expulsar mais demônios, curar enfermos. Eu repreendo isso, eu renuncio essa incredulidade. Meu Deus cura, meu Deus liberta, meu Deus é um Deus de milagres. Eu não sou do diabo, eu não sou do mundo, eu sou de Jesus. Junto com essa casa, com essa igreja, nós vamos evangelizar, amar as pessoas, mas nós vamos expulsar a força maligna dos espíritos de iniquidade. Senhor, nós queremos nos separar de tudo aquilo que está matando a nossa casa, a nossa fé, a nossa família. Nós tomamos decisão de não tocar em coisas impuras. Em nome de Jesus, vem sobre mim, vem sobre nós. Aviva-nos, restaura-nos. Começa algo novo na nossa vida hoje. Eu quero pedir um avivamento para mim, quero pedir um avivamento para a igreja, eu quero pedir uma nova reforma espiritual, uma volta, uma paixão espiritual. Aviva-nos em nome de Jesus. Queremos voltar ao discipulado, queremos voltar à orientação pastoral, queremos ouvir conselhos. A tua palavra diz que nós precisamos obedecer os nossos pastores, os nossos líderes, porque eles velam por nossa alma, eles leem a palavra para nós, eles nos ensinam a palavra. Vem, Senhor, sobre mim, sobre os nossos filhos. Não queremos que os nossos filhos se percam nessas filosofias anticristãs. Não queremos os nossos filhos odiando a igreja, odiando a palavra, nos odiando. Não, Senhor, não podemos perder a nossa casa. Visita-nos agora,
Que comece por mim, que comece por nós esse novo momento, esse novo tempo de dedicação, em nome de Jesus. Aí no seu lugar, talvez aí agora já está acontecendo alguma memória de coisas ruins, escolhas erradas que você fez. Peça perdão, fala: Senhor, eu quero mudar, me muda. Espírito Santo, entra nessa área, entra nessa situação. Senhor, aqui muda, cambia, transforma o meu pensamento. Eu me comprometo a voltar para a Tua palavra. Eu não quero ficar longe da Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, eu quero amar o Senhor, eu quero amar o semelhante, mas eu não quero amar o sistema maligno. Eu me arrependo de toda incredulidade, todo pecado, e eu declaro: eu vou amar a Deus. Eu vou amar a Deus em primeiro lugar. Vou pôr minha alma, vou pôr meu entendimento, vou pôr minha força nesse amor. Eu quero me colocar 100% nessa busca, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você que concorda com essa oração, diga: eu concordo. Vem para a minha vida, Senhor, eu decido te amar, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero fazer a última oração da manhã, mas é pensando você que é nosso convidado, você que está aqui a primeira vez. Como Deus te ama. Eu não sei como é que Ele ajudou você a chegar aqui. Às vezes foi através de alguém, você veio sozinho, mas você que entende que precisa desse Cristo, dessa vida, eu te convido para fazer uma oração, chamando Jesus para te perdoar, para entrar no seu coração, para você começar uma vida nova. Então eu quero convidar você para repetir essa oração. Convida a igreja também. Fala assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Salvador do mundo, que o Senhor tem poder para perdoar pecados. Então me perdoa, eu cometi muitos erros. Entra na minha história, entra no meu coração. Eu me entrego a Ti. Tira todo engano, arrebenta todo laço do diabo. Me liberta, Jesus, e escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ser eterno na Sua presença. Eu te amo, Jesus. Eu quero o Teu amor. Amém. Você que orou pela primeira vez, levante sua mão. Quero saber, você está aqui a primeira vez, você fez essa oração? Ai, que bênção. Tem aqui algumas pessoas, que legal. Quero pedir para você que levantou a mão, vem aqui em cima rapidinho. Quero falar algo rápido por você. Depois nós queremos te dar aí 2 lembrancinhas para você levar para casa. Uma delas é um livreto, nós queremos fazer mais uma oração por você. Vem aqui na frente. Eu vou falar isso para você e o culto vai estar terminado. Pode subir aqui. Você vai ficar aqui olhando para mim. Eu serei breve agora. Pode vir. Que bênção. Pode vir aqui. Você está trazendo ela? Prazer, sim. Se tiver mais alguém, pode vir. Então, turma, que bênção vocês estarem aqui. Não é fácil deixar tudo domingo de manhã e vir para a igreja, não. Então já está acontecendo algo no coração, imagina, há muito tempo. Sem dúvida nenhuma, vocês já devem ter percebido, em muitos momentos da sua história, que Deus socorreu vocês, às vezes até sem pedir. Devem ter sofrido pra caramba também, coisa que você não sabe explicar. Às vezes a gente pergunta: onde estava Deus? Não é verdade? Às vezes nós não entendemos algumas coisas, mas Deus de alguma maneira preservou vocês. Tá boa, pode ficar aí. Deus preservou vocês, e eu acredito que Ele tem um plano, e Ele quer se revelar mais a vocês. Queria pedir para vocês pôr a mão assim no coração. O coração, ele simboliza a alma, onde acontecem as decisões. Queria pedir para vocês repetirem uma oração. Vocês falam assim: Jesus, entra no meu coração e fica aqui. Fala: pega na minha mão e vem comigo para minha casa, para minha história. Não me deixes mais, Jesus. Eu te recebo. Amém. Deixa eu falar uma coisa. Jesus está perdoando vocês, porque Ele tem esse poder. Eu não, mas Ele tem. Vocês vão perceber como que um abraço de Deus. Esses dias
igrejas acolhendo vocês. Vocês vão se sentir aceitos por Deus. É uma sensação maravilhosa. Deus vai estar com vocês. Se havia algum tipo de demônio, algum tipo de controle do maligno na vida de vocês, Deus está quebrando isso agora. Ele vai liberar mais anjos para ajudar vocês a crescerem em fé. E nós também, como irmãos, queremos ajudar vocês. Vocês já têm uma família, mas a gente quer ser tipo a família da fé. Nós somos ajudados, queremos ajudar. E nesse sentido tem mais irmãos querendo ajudar vocês, tá bom? A gente quer ajudar vocês a ler a Bíblia, né? Alguém aqui vai ajudar você a ganhar uma Bíblia, mas tem uma família que vai te ajudar muito. Eu queria que vocês virassem, que vocês vissem essa família, olha lá. Aleluia. A gente foi ajudar. É uma decisão maravilhosa. Pode contar com Quero pedir para vocês descerem essa rampa agora. Ali, ó, tá a pastora Marcinha lá no final da rampa. Lá ela vai orar e dar um livreto para vocês e dar mais uma lembrança. Pode descer a rampa, tá? Nós vamos orientar vocês, amém? Senhor, abençoamos esses irmãos, declaramos uma vida nova. Declaramos uma vida em Cristo Jesus. Faça milagres na vida deles, atenda eles em nome de Jesus. Vamos dar mais uma salva de palmas. Deus te abençoe. Não ameis o mundo, amem a Deus. Que Deus te use para amar pessoas, para socorrê-las, para libertá-las desse sistema maligno, amém? Em nome de Jesus, boa semana. Muita graça de Deus, muita fé, muita Bíblia no coração, muita oração, muito testemunho. Vai ser tremendo. Aleluia.